Como é que é? Como é que é, produção? Câmera 3, câmera 3, câmera 3. Tá ruim o som. O quê? Não tá funcionando? Câmera 1, câmera 1, câmera 1, câmera 1. Tamo aqui, tamo aqui. O quê? Tá ruim o som, produção. Pede pra arrumar lá o holofote lá em cima, por favor. Produção, produção. Ah, vai, tá no ar, tá no ar. Tá... O meu quê? O boné, tira o boné, tira o boné, tira o boné. Arruma aqui, arruma aqui, arruma aqui. Tamo no ar, tamo no ar, tamo no ar, tamo no ar. Chegando! Uhul! Jesse, boa noite. Gabi Castan, boa noite. Wilson Grignoli, boa noite. Buenas noches. Ana Maria. Daiane, buenas noches. Doutora Aline Scardovelli. Já está sentada na primeira fileira, doutora Aline. Regiane Furtado, muito obrigado por estar aqui com a gente esta noite mais uma vez. Já, já, vamos partir. Ei, produção, produção, arruma aqui meu cabelo, meu cabelo. Obrigado, tamo vivo, tamo vivo. Aê, Aline, Cristina Firardi, Neide Linda, Ju Capela. Muito bem, muito bem. Mais um pouquinho a gente starta. Mais um minutinho e vamos começar a nossa live número 11, confinamento social, vamos enfrentar juntos. Tamo junto, galerinha. Aline, tudo pronto por aí? Manda um tchauzinho pra mim, doutora Aline Scardovelli. Legal, 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 legal. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Partiu! Salve, salve, galerinha do confinamento. Estamos iniciando a nossa live número 11 nesta sexta-feira, 3 de abril. Confinamento social, vamos enfrentar juntos. O nosso encontro diário, não, nosso encontro quase que diário, nossa rede de apoio. Momento de compartilhamento, nosso momento de reflexão, de bater papo, trocar experiência. E com convidados bem descolados, como temos hoje a doutora Aline. E sempre em alto astral. Que show! Bom, pessoal, nossos agradecimentos de todas as nossas lives. Vitor, boa noite! Nossos agradecimentos, agradecerem então a doutora Edjane Cinto, a nutricionista que fez conosco na terça-feira uma live muito legal sobre nutrição e o vídeo da live da doutora Edjane está na minha bio e fica lá até o início da próxima live, que a gente não sabe quando será, depois a gente conversa sobre isso. E os outros vídeos também estão no YouTube, lá no meu canal do YouTube, procura lá, José Castan, psicanalista, deve ser fácil achar, tá bom? Juliana, boa noite, muito bem. Agradecimentos a todos vocês que estão aqui, junto com a gente mais uma vez nesta live, bem legal, bem descontraída, com um papo muito show de bola, porque hoje nós teremos a presença, e já está aqui, sentada na primeira fileira, a doutora Aline Scardovelli, psiquiatra, que vai falar com a gente sobre espiritualidade e saúde mental, como isso pode te ajudar no confinamento. Vale muito, muito a pena assistir a doutora Aline Scardovelli, que além de muito bonita, é inteligentíssima. Muito bem. Para não perder aqui a nossa sequência, vai o meu momento de reflexão, momento de trocar algumas palavras com vocês, algumas coisas que eu escrevo, algumas coisas que eu encontro por aí escrito. Esse texto é do Chico Xavier e, para tanto, vamos colocar aqui uma música para começar o nosso momento de reflexão. A gente pode morar numa casa, mais ou menos. Numa rua, mais ou menos.
numa cidade, mais ou menos. Até ter um governo, mais ou menos. A gente pode dormir numa cama, mais ou menos. Comer um feijão, assim, mais ou menos. Ter um transporte, mais ou menos. Até ser obrigado a acreditar, mais ou menos, nesse nosso futuro incerto. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem, tudo bem. A gente não pode, o que a gente não pode, não deve nunca, em tempo nenhum, jamais, de jeito algum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos. Não, 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 não. A gente não pode ter fé mais ou menos. E a gente também não pode acreditar mais ou menos. Sabe por quê? Senão a gente corre o risco de nos tornarmos uma pessoa mais ou menos. Aê, que legal! E uma pessoa que não é mais ou menos, uma pessoa que não é mais ou menos, que ela é tudo, é master, é blaster, doutora Aline Scardovelli. Atenção, rufem os tambores porque estará agora aqui com vocês. Já estou colocando na tela. No primeiro lugar, doutora Aline Scardovelli, aguardando a Aline Scardovelli. 3, 2, 1, ela está entrando. Doutora Aline, cadê você? Onde está você, doutora Aline? Aí está! Doutora Aline! Uma salva de palmas para ela! Muito obrigada. Legal, legal, legal. Gente, mais palmas, mais palmas! Muito bem. Obrigada. Legal, legal, Aline. Calor. Doutora Aline, muito obrigado por ter atendido o nosso convite, Aline. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Castel. Eu que agradeço o convite. Um prazer falar aqui. Vou colocar o fone, porque senão eu não escuto pitoma nenhuma. A produção não me avisou. Até agora eu estou escutando, tudo bem. Legal, tamo junto. E aí, Aline, como é que você tá? Estou bem, graças Tudo a bem? Deus. Tudo ótimo. Então tá bom. Antes de começar, Aline, deixa eu tecer aqui as suas credenciais. Doutora Aline Scardovelli, formada em Medicina pela Universidade Oeste Paulista, fez a sua residência em Psiquiatria na nossa gloriosa Faculdade de Medicina PUC São Paulo, campus Sorocaba, aqui na nossa cidade de Sorocaba. Fez estágio e acompanhamento nos ambulatórios de transtorno alimentar e espiritualidade em Heidelberg, na Alemanha, entre outras cositas mais. Muito bem, Aline, show de bola, obrigado por estar aqui, Aline, a gente agradece muito, saudades de você, saudades de tanta gente boa que a gente conviveu junto lá no ambulatório, no ambulatório de psiquiatria, enfim, saudades de vocês. Igualmente. Legal. Aline, para começar, a gente vai ter aqui... a produção esqueceu de me avisar para ligar o cronômetro. Agora eu estou perdido, mas ok, vamos lá. Como tem sido para você essa experiência de confinamento? Como é que você está lidando com isso? Conta para a gente como é que está sendo o confinamento para você. A experiência pessoal. Bom, Sim. É um desafio para todo mundo, né? É uma situação inusitada. O que eu posso dizer da minha experiência pessoal, eu até estava refletindo um pouco sobre isso, né? Como eu tive uma experiência de morar em um país estrangeiro, né? De uma língua tão difícil como a Alemanha, longe de amigos, de familiares, longe de poder efetivamente exercer uma profissão, eu acho que eu já tive uma micro experiência de confinamento, né? A gente fica mais restrito. Inclusive, foi nessa situação que eu senti a necessidade de buscar essa questão da espiritualidade, né? De buscar uma ressignificação
ou da maneira com que eu estava reagindo à situação, porque eu estava vendo uma situação se tornar extremamente desfavorável. Então, Isso quando você estava na Alemanha. exatamente. Quanto tempo você ficou lá, Aline? Ao todo foi mais ou menos 2 anos, né? 2 anos. Completo. Então, agora, nessa situação de confinamento, eu digo que eu não estou levando da pior maneira, né? Porque está sendo a chance de eu colocar em prática muito daquilo que eu aprendi com a espiritualidade, né? Muito daquilo que eu desenvolvi. Então, eu acho que eu estou levando de uma maneira mais tranquila, assim, né? Porque às vezes a gente conversa com bastante gente que fala que está sendo enlouquecedor. Eu estou tentando manter a calma e colocar em prática exatamente tudo isso que eu desenvolvi lá atrás. Que eu acho que, inclusive, foi uma boa experiência pregressa. Tá. Vocês aqui em Sorocaba, eu sei que você atende no CAPES, você tem o teu consultório, você dá aula na faculdade. Quais atividades que estão acontecendo e quais delas que estão paradas? Então, basicamente todas as atividades ambulatoriais estão paradas, né? Então as aulas foram suspensas, a gente está fazendo com os alunos o que é possível, o ensino à distância, né? Da parte que é viável, que não é prática. Os atendimentos em consultório e ambulatoriais, só casos de urgência e emergência. A gente está efetivamente tomando todos os cuidados para manter os pacientes e a gente também em uma maior segurança, né? Então, assim, Tá bom. psiquiatria é urgência e emergência o que funciona, né? O hospital, plantão emergencial, tudo isso funciona de uma maneira teoricamente normal. A gente tenta manter o mínimo de pacientes possíveis, né, para controlar essa pandemia. Tá bom. Uma pergunta nova. Você já pegou o corona ou ainda não pegou o corona? Há controvérsias, Castan. Há controvérsias. Dessa pandemia, eu tive alguns sintomas gripais, né? Alguns sintomas ali que se encaixavam. Acabei ficando em isolamento a maior parte do tempo, me cuidando ali, durou alguns dias e desapareceu. Então, efetivamente, não sei se foi sintomas gripais normais ou se foi teste positivaria para o coronavírus, né? Mas agora, o tempo que passou, eu falo que eu também não quero mais saber. Agora é se prevenir de uma vez por todas. Sabe que eu não sei se você lembra da doutora Isabela Roberta. Ela fez PUC, fez residência em medicina clínica aqui, e ela está no front lá em São Paulo. A Isa, eu volta e meio falo da Isa aqui, porque a minha filha mora com ela lá em São Paulo, né? Apesar que a Isa está fazendo já a segunda residência dela, minha filha está no segundo ano na faculdade de medicina, mas a Isa, no começo da semana, ela estava com todos os sintomas, foi afastada, e testou, mas testou negativo, já voltou para o front novamente, né? Meu, é punk, hein? É punk. Ficar nessa situação é muito difícil, né? Então, por isso que vale muito a pena a gente externar os nossos agradecimentos para os médicos, para os enfermeiros, para as pessoas que estão no front lidando com toda essa situação, né? Com certeza, Castan, com certeza. Legal. Aline, a pergunta que não quero calar, de fato, é uma pergunta que eu quero fazer para você. O que é espiritualidade, né? E o que ela tem a ver com religião? Qual que é a diferença de uma, se é que tem diferença? Posiciona melhor a gente nesse assunto que ele fica muito conturbado. Religião e espiritualidade, para mim, na minha cabeça, fica muito conturbado. Sim. Vamos lá, então, Castan. Eu sempre começo as minhas discussões, né, sobre espiritualidade explicando as definições e as diferenças e semelhanças, né, entre espiritualidade e religião, especificamente porque as pessoas elas têm essa dificuldade, né, de fazer essa leitura. Então, vamos lá. Uma coisa que eu queria pontuar antes de começar a definir é que a gente precisa desmistificar de que espiritualidade é ramo da religião, né? Espiritualidade tem muito a ver com ciência. E depois eu até explico um pouquinho mais por quê, né? Então, espiritualidade não é só um assunto de religião, é um assunto de ciência, né? Porque hoje a gente consegue comprovadamente mostrar a influência dela no processo de vários tipos de adoecimento, tá? Então, vamos lá. Então, religião é um sistema de crenças,
de dogmas, de doutrinas, né? Em alguns casos de ideologia. Religiosidade é o quanto que uma pessoa segue uma determinada religião, tá? Pratica, né? Ou atende aquele sistema. Por exemplo, o quanto que ela vai à missa, o quanto que ela vai à sinagoga, de uma maneira organizacional ou não organizacional. Quanto que ela passa o tempo dela em casa lendo a liturgia, ou que ela passa refletindo sobre os problemas da vida, tá? E, então, isso é religião, religiosidade. Religiosidade. E agora a gente vai para a definição de espiritualidade, tá? E tem que ser uma definição muito ampla, tá? Porque espiritualidade a gente tem que definir de uma maneira, de uma abrangência que envolva, que você possa usar em qualquer lugar do mundo, em qualquer geografia, para qualquer etnia, tá? Então tem que ser uma definição transversal. Eu gosto muito, quando eu falo de espiritualidade, de duas definições, tá? Uma é da doutora Buchalski, que ela fala que a espiritualidade, ela é uma parte intrínseca e dinâmica de todo ser humano, tá? Independente de crença, de religião ou de qualquer coisa, tá? Então ela é uma parte intrínseca e dinâmica de todo ser humano, tá? Através da qual o indivíduo ele procura propósito e sentido para a vida, tá? E que envolve a relação dele consigo mesmo e com as outras pessoas. Tá? E tem uma outra definição do grupo de estudos de espiritualidade do Dr. Álvaro Avezum. Ele é um cardiologista que tem esse grupo de estudo de espiritualidade e medicina, que eles chegaram à definição que espiritualidade é o estado mental e emocional que norteia como nós pensamos, agimos, nossas ações, nossas atitudes e principalmente as nossas reações, né? Então, que envolve muito a maneira como a gente reage para com o mundo, dependendo das situações, principalmente as situações adversas que são colocadas através do meio externo na nossa vida, tá? Por exemplo, existem indivíduos que vão reagir a determinadas situações com mais otimismo ou menos otimismo. Tem indivíduos que perdoam mais fácil, tem indivíduos que têm uma maior resiliência, né? Então é essa maneira de reagir, de se relacionar, de se conectar com o mundo, né? Então a espiritualidade, ela é um guarda-chuva grande que abrange tanto agnósticos, né, ateus, quanto pessoas com muita religiosidade, pessoas com pouca religiosidade, né? Ou seja, você precisa ter uma religião para ter espiritualidade? A resposta é não. Você não, né? Você pode ter essa maneira mais positiva de enxergar e de reagir com o mundo sem necessariamente seguir uma doutrina, né? Então é a diferença. Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando dessa definição ampla e transversal. Isso cruza com o conceito de filosofia? Não, de uma maneira abrangente, sim, né, Castan? A filosofia é onde eu entendo, né? Eu vou te dizer que eu sou um pouquinho leiga para fazer essa comparação. Mas até onde eu entendo, a filosofia, ela segue mais na linha da reflexão, né? Tem da vida. Foi por isso que eu te perguntei, porque uma das reflexões principais da filosofia é exatamente esse propósito e sentido da vida, né? Sim. Não, sim, né? E aí, nesse aspecto, tem uma relação muito grande. Mas a espiritualidade, ela sai um pouco... Esse conceito, ele sai um pouco dessa reflexão maçante do sentido e do propósito da vida para uma posição de atitude, de reação, né? Tudo começa ali com o pensamento ou com essas atitudes positivas, né? Antes das ações, por assim dizer. Agora, a espiritualidade, quando você fala em Deus, né? A espiritualidade, como é que isso se encaixa? Como é que isso anda junto? Se é que anda junto? Sim. Castan, então, esse é um tema bem controverso, né? Normalmente, quando eu falo de espiritualidade, eu evito falar a palavra Deus, porque
Deus tem uma conotação para diferentes tipos de pessoas, diferentes religiões, né? Eu sei que a maioria das pessoas, por exemplo, às vezes tem a ideia, né, de Deus ali, tem uma figura, tem a ideia de um ser velho que fica lá em cima, no céu, Sim. dando... assim, é muito difícil a gente palpar a definição que cada um tem de Deus. Aham, aham. Né? No meu entendimento, Deus é uma coisa assim, mais energética, né? Ou Tá. toda assim, a lei da atração, a energia, as vibrações que atuam aqui nesse plano, né? Então, toda essa conexão de mente, corpo e alma. Eu costumo falar, às vezes até para as minhas pacientes, que nós temos um pouco dessa parte intacta, né? Do divino. Se você pega a Bíblia, né? Eu utilizo às vezes a Bíblia só para pegar pequenos trechos ali. Trechos. Então, assim, você encontra em vários trechos da Bíblia em que Deus está em você, né? Então, nós temos essa parte também, nós temos aonde acessar, né? Então, a espiritualidade, ela também funciona como essa parte de acessar o que está intacto, o que é divino, o que é Deus dentro de nós, né? Para a gente ter esse equilíbrio e essa reconexão com tudo que é, né? Esse olhar interior diz respeito à espiritualidade. Sim, com certeza, né? É tanto um olhar interior, né, Castan, como uma mudança de prática, né? Eu falo que ser espirituoso ou ter espiritualidade não é uma coisa tão fácil, né? Eu ando nesse assunto há um tempo, eu ando praticando e às vezes a gente se pega voltando a certos condicionamentos, a certos hábitos deletérios. Então, nós estamos condicionados a viver uma vida bem estressante, bem multitarefa, né? Então, a espiritualidade também é uma prática, né? Essa aceleração, essa visão positiva, talvez o treinamento de compaixão, de perdão, são coisas que a gente pode treinar e praticar, né? Por isso que nos mostram que quando nós realmente praticamos e instituímos práticas de espiritualidade nos pacientes, existe uma melhora no processo global do adoecimento, tanto mental quanto físico, né? Cardiovascular, câncer. Inclusive, eu estava refletindo sobre esse assunto, em que a psicoterapia ela também traz muita espiritualidade para o paciente, né? Porque em muitos aspectos ela muda a maneira com aquele paciente significa aquilo que está passando, né? Ou abre o leque. E nada mais é do que você reagir melhor àquela situação que já está estabelecida. Legal. Vamos aqui, pessoal, por favor, abusem da doutora Aline Scardovelli, porque ela sabe muito. Vamos fazer aqui agradecimento às pessoas que estão nos acompanhando. Vamos ver aqui. Ana Beatriz, Maria Vicentina, ex-prefeita da cidade de Piedade, Sil Godoy, João Guilherme, Lari, Adriana, lá de Maceió, Linda Jordão, essa aqui é tua fã, hein, Linda Jordão? Ela, a doutora Aline, mandei aqui um beijo para ela. Laura Gonzalez, Gui Coach, Juliano Amorim, meu amigo Juliano, Beatriz Centeio, Mi Fagundes, olha quanta gente. Dalma Rosário, Dario, Renata, legal, Neide, Vitor, quanta gente, Ana Maria, Jesse, Beto, muito legal, muito legal. Bom, Aline, só para complementar o que você tinha falado, o nosso glorioso Dr. Carlos Rubner, ele esteve aqui com a gente esses dias, e ele estava falando que uma das coisas que ele acredita que vai ter como consequência desse processo mundial que nós estamos passando,
que é o aumento do altruísmo, né? Uhum. Nós saímos desse ensimesmamento, dessa maneira egocêntrica e egoística de ser, né? E é, colocar o outro, né? Ou os outros no centro e não nós mesmos no centro, né? Você acha que, de fato, existe essa possibilidade de a gente sair do confinamento, desse momento que nós estamos passando, não só do confinamento, de passar toda essa Uhum. pandemia com uma melhora nesse sentimento altruístico? Olha, Castan, a minha aposta é que sim. Eu acredito muito, assim, eu tenho muita fé em que o confinamento ele está surgindo para um movimento geral de despertar, né, das pessoas, de mudança de valores, de afinco dos laços familiares, talvez de É, enxergar o quanto estressante a vida estava antes dessa ah, paralisação, é, da gente realmente, né, o que o Dr. Carlos também comentou na live dele, dessa coisa de sentimento comunitário, né, de que não é só eu, é eu, é, meu colega. Então, eu acredito muito, Casta, que é, a, dentro da espiritualidade a gente fala que muitas pessoas acordam para a espiritualidade em situações adversas, né? sim, sim. Felizmente ou infelizmente. Aham, Então, o confinamento, para mim, não deixa de ser uma das situações adversas, e eu acredito que muita gente já está tendo uma mudança total de paradigma para o melhor, né? tá, Lógico que existem pessoas, e aí eu falo sempre assim, a maioria das pessoas que levam essa situação de confinamento de uma maneira muito árdua, né? tá, tá, é, Elas têm algo em comum, né? Que é uma identificação muito grande com os pensamentos, com a tá, história que ela conta da vida, ou uma identificação muito grande com aquilo que ela faz e com aquilo que ela produz. Então, no momento que tá, ela para de produzir, que ela para de trabalhar, que ela é obrigada a ficar em casa, e se essa pessoa ela já tem uma tendência ali a ter ou costumes, né, de ter pensamentos negativos ou pensamentos mais pessimistas, tá, realmente essa situação se torna insuportável, né? certo, De certo. repente ela está numa situação em que ela não é mais nada, porque ela não produz mais nada, né? Ah, ah, Mas a voltar e falar que não, né? Que existem. E aí a gente usa a espiritualidade para reconectar exatamente assim essa pessoa com aham, antes do que ela faz, o que ela é, né? aham, Reconectar todos os âmbitos e trazer essa pessoa para uma experiência mais positiva, né? Mas aham. Ó, a Cristina Filardi, ela complementa exatamente nesse sentido, né? Olhar para aquilo que verdadeiramente importa. E aí eu quero te perguntar, né? Como a espiritualidade pode nos ajudar nesses tempos de confinamento? Como ela pode nos ajudar? então, Castan, bom, isso é uma opinião muito da minha parte, né? Eu acho que eu acho que a gente pode utilizar muito a espiritualidade nesse período de confinamento, né? Uma porque a gente tem mais tempo, né? A gente tem menos atividades fora de casa que a gente pode desempenhar, né? Então, lembrando de toda a definição da espiritualidade, lembrando que a espiritualidade ela é vivenciada para cada um de uma determinada maneira. Não existe um jeito certo ou único de você experimentar a espiritualidade, tá? Então, o que me conecta pode ser diferente do que te conecta, a maneira como você expressa, né? Então, assim, existem alguns exercícios ou algumas práticas de espiritualidade que servem para algumas pessoas e não para outras. Eu vou dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a meditação, existem Aham, exercícios como a yoga, o tai chi, são técnicas específicas em que a gente treina a espiritualidade. De que maneira? Da maneira que a gente para o turbilhão de pensamentos, tá? Nós, Castan, um ser humano tem em torno de 70 mil pensamentos por dia. Então, hoje, nós somos viciados a pensar. A nossa cabeça, ela... 70 mil. 70 70 mil pensamentos por dia. isso. E a maioria disso decorre de informações,
tóxicas de notícias, de conversas, tá? Que a gente tem ao longo do dia. O único momento que a gente tem para processar tudo isso é à noite, tá? Quando a gente dorme, principalmente quando a gente sonha. Então, a nossa cabeça é um turbilhão. Então, as técnicas de espiritualidade, elas servem para desacelerar, para ensinar a gente a conseguir pôr uma barreira nessa linha de pensamento compulsivo que a gente está acostumado a fazer. E com isso é comprovado que hoje a gente tem muitos benefícios. A gente tem melhora de sistema imunológico, a gente tem melhora de perfil hormonal, a gente tem redução de incidência de transtornos mentais como ansiedade e depressão, tá? Porque você dá uma chance para todos os circuitos cerebrais se regenerarem. Só que também quer deixar claro que isso daqui não é só desempenhando essas atividades que você pode acessar a espiritualidade. Você ter um tempo com o seu cachorro de qualidade, de atenção, um tempo com os seus filhos, prestando atenção, estando ali naquele momento, desfrutando daquele momento, pode ser um exercício super legal de espiritualidade. Você lavar a louça e fazer daquilo não um meio para um fim, você prestar atenção na água escorrendo na sua mão, no sabão, e fazer um exercício de dar sua completa atenção para aquela atividade que você está desempenhando, é um método de você introduzir a espiritualidade na sua vida cotidiana. Tá. Né? E é o conceito do mindfulness, né? Exato. É o conceito da atenção plena, né? Da atenção plena. Exato. Então, essas técnicas, a gente introduzindo a espiritualidade, inevitavelmente você começa a possuir ou a construir uma postura mais otimista ou de maior aceitação, né? De mais calma, mais paciência, até para essas situações adversas e únicas que a gente vive. Então, melhora muito a qualidade de vida na quarentena, eu deveria dizer. Né? Que... Agora, você pode terminar, pois não. Não, já tinha terminado. Eu diria do que a gente permanecer naquele padrão louco que era antes, talvez. Tá. Agora, essa experiência de espiritualidade, ela é igual para todos? É diferente? Como é que funciona isso? Então, a experiência de espiritualidade, ela vai ser diferente para cada um. Né, Castelo? Como eu falo, existem técnicas de espiritualidade que funcionam muito bem para algumas pessoas e não para outras. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, Aline, eu não consigo meditar, né? Pessoas que são muito ansiosas, eu não consigo meditar. E eu sempre falo que tudo é exercício, né, Castan? Tudo é prática. A gente não... a gente treina há 20, 30 anos a não parar, né? O mundo, ele hoje, na minha visão, ele impõe que a gente precisa cada vez mais produzir. Ele nos obriga a isso. Né? Então, você tem que estar produzindo. Você está recebendo milhões de informações a todo momento. Né? Você tem que estar sempre sendo melhor do que o seu vizinho. Né? Então, a espiritualidade, ela também é um treinamento. Então, eu sempre aconselho, meditação, a gente pode começar com 3 minutos no dia. Né? Hoje existem aplicativos no celular, existem programas de computador que auxiliam, né? Não quer fazer meditação? Esse exercício de você estar no momento, né? De você efetivamente se distanciar dessa corrente de pensamentos, dessa história que você conta sobre a sua vida, né? E poder estar ali naquele momento e curtir talvez uma janta com o seu esposo, filhos, né? E o seu corpo e a sua mente vai te mostrando o resultado. Mas a gente tem que praticar. Não é falando assim, de repente amanhã eu vou acordar e eu quero ver o mundo de uma maneira mais otimista. Isso realmente não acontece. Não, é a partir da prática. A gente precisa se esforçar também. Exato. Tá. Mas é diferente. Tá. Aline, a gente está vivendo hoje uma época, né, nesses últimos anos, a partir do advento da tecnologia da internet,
um excesso, mas assim, absurdamente grande de informações, né? Como que a espiritualidade pode nos ajudar em relação a lidar com esse excesso de informações? Bom, isso que você falou é muito verdade, né? A gente tem que tomar cuidado. Informação é muito bom, é proveitoso. Até eu me lembro também de algumas citações do Dr. Carlos Zubner de que para a gente é uma das orientações em que a gente tem que se informar do porquê que a gente está sendo mantido em quarentena, quais são as razões, quais são as indicações de prevenção. A informação nesse período ela é muito importante. Mas eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com o excesso de informação, né? Porque todo dia a gente acorda, a gente liga a TV e a gente ouve sobre mortes e você recebe uma notícia de um amigo no WhatsApp falando uma coisa que é bom usar máscara, depois você recebe usando que não é bom usar máscara, né? Então, informações Isso. elas são controversas e infelizmente hoje, principalmente a mídia do nosso país, que é a que eu tenho mais acesso, ela tende a ser extremamente negativista e não científica, né? Então, eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de informação que a gente deixa entrar, porque, inevitavelmente, esse excesso de informação gera ansiedade, né? Gera aí uma certa histeria, né? Você não sabe, uma sensação de insegurança também, que era Insegurança. Carlos comentava. E isso é muito prejudicial para a situação que a gente está vivendo, né? Então, a espiritualidade, nesse quesito, entraria mais para nos dizer assim, de filtrar, ter ali o seu tempo em que você vai receber informação, selecionar as fontes, e aquilo que está se tornando maçante ou que está te gerando mais ansiedade, né? A gente deixa de lado, vamos procurar curtir ali aquele momento com os entes queridos que estão mais pertos, né? Ou fazer a sua leitura cotidiana, fazer ali seu período de organização da casa em atenção plena, né? Mesmo que isso é muito mais cientificamente comprovado benéfico para a sua saúde, né? Volto a falar do aumento da imunidade, pela melhora de um perfil hormonal, do que a gente ficar se super expondo a notícias negativas a todo momento. Tá. E isso mais ou menos já responde à pergunta da Maria Vicentina de Piedade. Hoje depositamos a confiança nos avanços tecnológicos e científicos. Como fica a espiritualidade e a pesquisa e a ciência? Isso. É mais ou menos o que você estava falando, né? Né? Então, é muito legal essa pergunta, né? Porque hoje a gente se pergunta por que a espiritualidade se distanciou tanto da medicina, né? Que é aquilo que eu volto a falar desde o começo. A espiritualidade, ela não é um assunto de religião, ela é um assunto da ciência. Eu posso citar hoje aqui, Castan, alguns estudos feitos por esse grupo, me engano, alguns estudos norte-americanos da Sociedade de Cardiologia deles, que mostram uma influência direta, tá, de espiritualidade com adoecimento cardíaco. Tá? Então, por exemplo, tem alguns estudos lá, tem um que chama Interheart, que participaram 52 países, o Brasil faz parte, e eles selecionaram ali os fatores de risco associados ao infarto, às doenças coronarianas. Tá? Eles separaram 9 fatores de risco, que sigam 90%, tá? Do risco associado a esses eventos, e um dos principais fatores de risco é o estresse e a depressão, tá? Então eu acho que hoje é muito leviano da nossa parte querer separar. Eu acho que hoje talvez a gente esteja olhando errado para o processo de adoecimento, né? Então hoje a gente usa a ciência e a tecnologia depois que o processo patológico está instalado. Tá escutando ainda, Castan? Tá vindo. O áudio tá vindo, Aline. Enquanto. Voltou. Aline, espera só um pouquinho. Aline,
espera um pouquinho só. Nós estamos sem, tá sem o áudio. Espera um pouquinho só. Espera aí. Vamos ver se já volta. Enquanto isso, vamos agradecendo aqui a participação do Ubiraci, Grande Bira, Dan Cliquet, Cristagliaferro, Natália Barbosa, Carla, Brian, meu querido Brian, muito bem, Ju Moraes, acho que voltou, dá um alôzinho, Aline. Tá escutando, Aline? Tá escutando? Não? Eu acho que nós perdemos o áudio. Atenção técnica, perdemos o áudio. O que fazemos agora? Atenção. Espera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou derrubar você, Aline Scardovelli. Pessoal, só mais um segundo. O pessoal da técnica está trabalhando aqui para restabelecer a conexão com a doutora Aline Scardovelli. Já mandei aqui a chamada novamente. Jaci Ferreira. Muito bem. Estamos aguardando novamente. Doutora Aline. Atenção, 3, 2, 1. Voltou? Não, o meu pessoal da técnica aqui é fantástico. Tô vendo, Castor, que bom. Bom, mas só para concluir, então, o que eu estava falando, né? A gente utiliza muito desses processos de tecnologia e científicos para... existem muitas pesquisas e muitos avanços para depois que a doença está instituída no paciente. Uhum. Mas a gente não olha para trás, né, na prevenção. O que gerou esse processo de adoecimento em primeira instância, né? Uhum. E isso não tem como a gente não começar a falar e pensar que a maneira como a gente pensa, como a gente age, está diretamente relacionada a esse processo, né? Uhum. Só para você ter uma ideia, teve um estudo com N de 74.500 e alguma coisa, feitas com enfermeiras lá, norte-americanas também, que mostraram a influência da religiosidade no processo de adoecimento mental e cardiovascular. E também no aumento de incidência de câncer. Né? E foi comprovado. As enfermeiras com maior religiosidade, né, apresentavam um nível ou taxas menores de todos os processos de adoecimento. Entendi. Então, a resposta ela fica mais ou menos no âmbito de que, infelizmente, hoje, a medicina ela se distancia muito da espiritualidade. Mas que a gente está buscando essa aproximação porque a gente tem comprovações científicas que uma coisa está totalmente ligada ao que a gente trata, né, nos pacientes. Aline, olha, nós ficamos juntos quase 4 anos, né? Eu fiquei quase 4 anos junto com o Dr. Carlos. E isso me fez ter um entendimento super diferente do que eu tinha anteriormente, do que é o trabalho do psiquiatra. E hoje, assim, eu tenho maior consideração, maior apreço, maior respeito pelo trabalho de vocês, porque, em primeiro lugar, essa não é uma ciência exata, né? Não é você faz um exame e identifica se você tem pressão alta ou não. Mas a gente sabe que existe uma dificuldade muito grande de você conciliar dentro do teu consultório. Oi? Voltou? Tá escutando? Tá escutando? Voltou? Peraí que eu vou... Novamente eu vou te chamar, pera um pouquinho só, peraí. Doutora Aline Scardovelli, pessoal da... O pessoal aqui já me deu o alôzinho como eu tenho que proceder. Vamos novamente aqui, vamos ver se ela volta. Aguardando a doutora Aline Scardovelli. Vamos ver aqui. Voltou? Legal. Viu, Aline? Então, eu estava falando o seguinte, eu sei que conciliar o trabalho do psiquiatra, né, com a ideia
tanto de psicoterapia quanto de espiritualidade, é uma coisa extremamente complexa. Mas hoje, a minha percepção muito pessoal, mas muito pessoal mesmo, é que os psiquiatras estão cada vez mais andando paralelamente com a psicoterapia e com a espiritualidade, né? Eu falo mais em relação à psicoterapia porque esse é meu campo de atuação, né? Porque não dá para você dissociar a pessoa da doença, né? Uma coisa não é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, como fazer isso na prática, no dia a dia? Você que trabalha no dia a dia com os pacientes, como fazer isso na prática? Tá. Mas assim, Castan, só para fazer um resumo do que você falou, isso é muito verdade, né? A gente trabalha com psiquiatria, pelo menos na minha pouca prática, né? Mas é impossível da gente dissociar, né? E só tratar o paciente ali. Lógico que a gente sabe que as doenças psiquiátricas, elas têm ali seus fatores neuroquímicos e biológicos, e a gente mas se a gente não olha para o paciente como um todo, sabe também, eu sei da importância de toda a prática psicoterápica na melhora de muitos quadros de pacientes, né? Então, a gente tem que sempre aí caminhar de mãos dadas. E a espiritualidade também, né? É que a gente acaba introduzindo a espiritualidade nas consultas ou nas práticas com pacientes. Muitos profissionais fazem isso sem nem saber que estão fazendo, É né? verdade. Né? E talvez em pedidos de melhora de hábitos, de vida, numa desaceleração, afastamento ali do trabalho, de situações de estresse, situações deletérias. Então a gente trabalha ali até com espiritualidade sem saber o que faz. Mas na prática, né, Castan, assim, como que eu trabalho, como que seria assim minha dica? É exatamente assim, um treinamento. Eu tento entender um pouco de como a pessoa ela funciona no mundo, né? Quais são ali as atitudes ou as reações que talvez são mais deletérias, e a gente vai buscando assim essa reconexão com mente e alma, né? Seja ela feita da maneira que é. Então, a exercícios que ajudem. Por exemplo, eu trabalho muito com pacientes de transtornos alimentares, né, Castel, como que você sabe. Então, essas mulheres, por exemplo, só para te dar um exemplo, perdem a noção de sintomas de fome e saciedade com o corpo. Então, com essa ou institui exercícios em que elas possam estar em contato com os sinais de fome do corpo dela. Então, a gente ensina essa mulher a comer igual uma criança, né? Então, pacientes que são muito ansiosos, a gente indica meditação, treino de parar a linha de pensamento. São pacientes compulsivos por pensar, então tá sempre lá no futuro, tá sempre antecipando situações. Então, tem esse paciente para viver, né, para respirar, exercícios de respiração, como você mesmo deve fazer com vários pacientes seus. A respiração não nada é do que uma âncora no momento presente. Né? Então, você está ancorando o seu paciente no momento do agora, ele prestando atenção na respiração. E a gente pode usar outras âncoras também. Né? Então, dessas maneiras que a gente vai, passinhos de formiga, instituindo métodos para afincar, né? Afincar o nosso paciente no momento presente, sem fazer com que ele viva ou no futuro, que a gente chama de ansiedade, ou no ansiedade, passado, melancolia. Processo exato. Aline, quando que uma pessoa precisa de ajuda? Então, eu costumo falar que a pessoa ela precisa de ajuda a partir do momento que ela apresenta sintomas que gerem sofrimento ou prejuízo na vida dela, Castan. Sejam Por exemplo, esses sintomas quais forem, né? Então, hoje a gente fala de múltiplos transtornos psiquiátricos, né? Você mesmo conhece, acho que os nossos ouvintes devem conhecer alguns também.
como, por exemplo, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, que são os mais comumente falados, né? Depois a gente tem transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, transtornos de impulso. Mas, de uma maneira geral, então, né, quando a pessoa assim está com uma ansiedade ou essa preocupação, essa antecipação dos fatos gera consome um tempo muito grande da vida dela, ela já não quer mais sair de casa por causa disso, ela deixa de se relacionar com amigos e ela não consegue lidar sozinha ou com o ambiente familiar, tá na hora dela procurar uma ajuda profissional, Tá, seja ela tá. psicoterápica, né? Seja ela Aham, psiquiatra, ou em muitos casos as duas aham, frentes. aham, Então, sempre que sintomas, né? Por exemplo, uma tristeza muito grande, e mesmo, às vezes, né, chegam pacientes pra gente que faz exercício, come bem, faz tudo certinho, e tem ali a disfunção, né? Você percebe que aquela tristeza, aquela melancolia, ou aquele sintoma aquela obsessão aham, toma muito tempo, consome, que aquela pessoa ela não consegue lidar sozinha. Então aí tá na hora, né, de buscar uma ajuda, ou às vezes até antes disso, antes do aham, quadro efetivamente de uma maneira insuportável. aham. Por quê? A gente se especializa para isso, né, Castan? É Você também. isso. É. A gente se capacita na melhor maneira que a gente pode, não para muitas vezes resolver o problema, mas Aham, para dar o melhor da gente, para que essa aham. pessoa possa ter a maior qualidade possível de vida, né? Você sabe que uma das dificuldades que a gente sempre encontra no consultório é fazer com que a pessoa aceite a necessidade de buscar uma ajuda psicofarmacológica, um psiquiatra, né? E vocês também, eu tenho certeza que encontram essa mesma dificuldade, de fazer com que o paciente entenda que há uma necessidade de procurar uma ajuda psicoterapêutica, né? Porque ainda tem o estigma, o antigo estigma que quem faz terapia e quem procura psiquiatra é louco, né? E nós precisamos definitivamente superar esse estigma, no sentido que, se a pessoa está vivendo a vida dela, mas está com um sofrimento importante, está com uma dor que está em. Espera um pouquinho, eu vemos e eu já chamo. Eu já complemento, pessoal, o meu raciocínio aqui. Só mais um minutinho, só. Enquanto ela está entrando. Ah, tá aqui, ó. Viu, Aline? Então, a pessoa está no momento da vida dela que tem um sofrimento que está ali machucando efetivamente, ela está sofrendo, está dolorido, está difícil viver, né? Tem um prejuízo na vida dela, não consegue trabalhar direito, não consegue estudar direito, está com dificuldade de relacionamento, né? Essa é a hora de procurar uma ajuda. Pouco importa nesse instante se vai procurar inicialmente um psicoterapeuta, um psicanalista, um psicólogo, ou vai procurar um psiquiatra, mas tem que ter esse apoio, porque nem sempre a gente consegue por si só superar as nossas dificuldades, né? A gente tem tantos vieses de pensamentos que, às vezes, eu vejo muito isso no consultório, às vezes você fala uma coisa que para o paciente que está tão claro para você, mas quando você fala, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, o que eu estou tentando mostrar é que nós temos que quebrar esse estigma de que terapia e psiquiatria é coisa para louco. Não, não. Aliás, psicoterapia é um processo de autoconhecimento, sem dúvida nenhuma, né? Claro, Castan, não, eu concordo completamente. Às vezes, realmente, ainda assim, a gente lida, né, com um pouquinho de estigma. Eu acho que vem melhorando, né, que as pessoas Sim, sim. elas vêm entendendo um pouco mais. Mas isso que você falou é porque exatamente o nosso papel está em quebrar esse ciclo, né? Que muitas pessoas ainda não conseguem sair sozinha, né? Porque Ah, ah. tudo começa ali, talvez, de crenças disfuncionais ou de crenças, né? O que é uma crença? É uma coisa que você acredita completamente, que normalmente elas são formadas lá atrás, né? Aham. E essas crenças, talvez, elas geram pensamentos negativos e maneiras de reagir negativamente para com o mundo, e isso vira
um ciclo e pode Aham, efetivamente gerar processos de adoecimento, aham, de transtornos mentais e até transtornos físicos. E a pessoa aham, sozinha ela não consegue mesmo sair desse ciclo, né? aham. Então, aí está nosso papel, efetivamente, de entrar para ajudar o paciente, né, a enxergar outras saídas e de maneira psicoterápica, medicamentosa, Aham. exatamente. Ou a conjugação das duas, né? Ele procure, mas é muito É, importante. Né? É muito é, importante começar a falar da importância do auxílio em saúde mental, né? ainda mais nesse modelo de vida que a gente vive tão estressante, tão desafiadora, né? Com certeza. Doutora Aline, estamos chegando no final. Eu Opa, tinha 200 coisas para perguntar para você. Eu queria abusar mais do teu conhecimento, da tua maneira gentil e doce de ser. Falo do coração, Aline. Muito obrigado por você ter estado com a gente. De Presidente Prudente, eu sei que você viajou o dia inteiro hoje, né? diretamente Está da metade. cansada. Aline, deixa as suas considerações finais, despeça dos nossos amigos aqui para a gente poder encaminhar o final. Tá. Primeiramente, obrigada, Castan, pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui falando com você. Você sabe do meu apreço também por você, por tudo. Queria agradecer o pessoal, vi que tem muita gente conhecida. Agradecer pelo Legal. prestígio de estar acompanhando a gente. É um assunto controverso, é um assunto ainda pouco falado, né? Então, assim, eu me atrevo a falar de espiritualidade. Boa. Eu me atrevo, mas, Uhum. mas que isso é uma coisa que é um caminho sem volta, né, Casta? Depois que eu fui estudando esse ramo dentro da minha área, eu não consegui voltar mais para trás, né? A gente Tá. começa a ver resultados, a gente começa a ver a implicação. Então, para mim é um prazer estar aqui explicando um É, pouquinho mais do que a realidade, show. mostrando como as pessoas podem utilizar isso para deixar mais leve esse período de quarentena, né? Que E, a gente e usar o período para isso também, né? espera. Usar esse período para isso, né? Nós estamos com tempo para tratar da nossa espiritualidade. Exatamente, viu, Castan? E aí, para quem está mais interessado, eu deixo alguns nomes, Castan, de mestres espirituais e de médicos que fazem uma pesquisa muito legal. O Dr. Álvaro Avezum, ele é diretor de pesquisa de espiritualidade lá do Hospital Oswaldo Cruz. Ele tem vídeos no YouTube, no TED, que falam a correlação entre espiritualidade e medicina muito legais. O Né? ele é um mestre espiritual alemão canadense, ele tem uma página na internet, tem vídeos falando, ele tem livros, tem o Ramdas também, que tem muitos livros, então para quem se interessa, tem muito material para ver. Legal. Se alguém quiser te encontrar, como é que faz para te encontrar, Aline? Rapidinho. Bom, para me encontrar, minha rede social, meu Instagram tá para sair, né? Aham, E todas as informações vão estar ali. aham. E tô com consultório agora, né? Eu deixo o contato aí com vocês mais para frente. E Tá bom. basicamente Show de bola. Aline, ó, tem um monte de gente mandando gratidão, obrigado. Tem um monte de coisa por aqui para você. Obrigado, Aline. Super obrigada. beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite. Estamos terminando aqui, pessoal. Para finalizar, estamos em cima da hora. Legal. Ó, show de bola, hein? Vamos aproveitar esse momento de confinamento, esse tempo que nós temos para nos conectarmos com nós mesmos, usarmos esses aprendizados da doutora Aline, da espiritualidade. E para que a gente termine agora em alto e em bom som, terminar com um pensamento que para enfrentarmos tudo isso é necessário confiança, coragem e esperança. E não faça mais ou menos, não. Faça por inteiro. Valeu, pessoal. Super abraço para vocês. Terminando. Obrigado por todos. Valeu, Mica, Rodrigo, Júnior Rodox Baterias, Brian, obrigado. Neide, obrigado, Neide, meu coração. Cris, Sani, Natália Barbosa, Maria Vicentina, Daiane, Jessis, Pozoral entrou, Adriana, obrigado por todos.
Fui!